Glória a Deus. Quantos têm essa paz na sua vida? Diga glória a Deus. Queria que você, aproveitando que você está de pé, queria que você pegasse a Bíblia, por favor, e abrisse ela comigo, livro de 1 Reis, capítulo de número 19, livro de 1 Reis. Nós estamos, para quem ainda está desatualizado, nós estamos na série de segunda, ou na série Cuidado com o Espírito de Jezabel. Você que está conosco através pelo YouTube, Facebook, Deus abençoe. Em nome de Jesus. Lembrando vocês que vocês podem compartilhar esta live para que outras pessoas sejam alcançadas também através da palavra de Deus. E você pode ser um canal de bênção de Deus. Logo no início da transmissão, você vê uma frase: cumpre sua missão, compartilhe a transmissão. Então, cumpre a missão que Deus te deu. Talvez você ainda não definiu, não conheceu qual é o seu chamado, qual é o chamado de Deus. Cumpre pelo menos a sua missão compartilhando a transmissão para que outras pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Quem achou? 1 Reis, o capítulo é o capítulo 19, está aqui na tela para quem não tem a Bíblia. Para quem quer encontrar o texto, A Velocidade da Luz, você encontra aqui atrás de mim na tela. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Podemos fazer a leitura da palavra? Então, por favor, fique ligado, que diz assim a palavra de Deus. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, e como tal, ou como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a Elias e disse-lhe: assim me faça aos deuses e outro tanto, se de certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. E o que vendo ele se levantou e, para escapar com vida, deixou ali o seu moço, ou continua o texto, e foi e veio a Bezerba de Judá, ou que é em Judá, e deixou ali o seu moço, e ele se foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas, e uma botija de água, e comeu e bebeu, e tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor tornou segunda vez, e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Amém.
Amém. Levante a mão, diga: meu Deus, fala comigo através da sua palavra. Fecha seus olhos. Deus fala conosco através da sua palavra. Mais um dia, nossos corações está sedento por mais um dia para a porção da sua palavra. Fala conosco e não permita que saiamos daqui da mesma forma, mas que teu nome seja honrado, que teu nome seja bendito neste lugar. Meu Deus, que o teu povo possa ser alimentado pela tua graça, pelo teu poder, pela tua unção. Venha falar conosco, Jesus, pelo poder da tua bendita e santa e poderosa palavra, em nome de Jesus. Se assenta. Como todos têm a ciência, nós estamos há algumas semanas, ou se podemos dizer um mês, falando todas as segundas-feiras sobre o espírito de Jezabel. E na semana passada eu usei um texto como base, que foi o livro do profeta Zacarias, que há mais de 2.500 anos, o profeta Zacarias, ele descreve um espírito de orgulho que esconderia por trás do futuro enganoso. E eu creio que ele teve esta revelação do espírito de Jezabel em algumas dessas facetas perniciosas, de perversidade, de impiedade. Ele atua em nossos dias. Zacarias, eu usei Zacarias capítulo 5, a partir do verso de número 5. Zacarias, ele viu um cesto de um efa, e o efa era uma medida de secos dos judeus que correspondia em média ou aproximadamente 30 litros. E com essa medida, ele vê esta medida e de repente ele vê que o anjo tira uma tampa de chumbo que estava sobre. Agora, quando ele vai tirando a tampa, ou quando a tampa foi retirada, Zacarias ele viu melhor uma mulher que se assentava dentro dele. E quando a tampa é retirada, esta mulher está assentada, ela se levanta para tentar escapar. Só que Zacarias descreve no capítulo 5 que o anjo força novamente a tampa sobre aquela mulher e ela não se escapa. E o texto mostra para nós que duas mulheres voou com asas de cegonha. Duas mulheres voou com asas de cegonha. E a cegonha, para quem não sabe, em Deuteronômio, capítulo 14, verso 18, é um animal impuro, daqueles que Deus diz que o povo não poderia comer, porque está na listagem dos animais impuros que o povo não deveria comer. Então a cegonha está a listagem lá, a cegonha vem a primeira no versículo 18, mas não é o primeiro animal impuro que Deus diz. Mas aqui, no verso de número 18, vocês podem conferir comigo, diz que a cegonha era um animal impuro. E lógico que logo após há uma sequência de animais impuros. Só que Zacarias, ele vê que
estas duas mulheres com asas de cegonha que voam e vem e pega aquele cesto ou aquela medida que a mulher está dentro. Ele agora pega aquele cesto e vai para a terra de Sinar ou Babilônia, aonde a mulher foi colocada como um pedestral. Olhando para esse texto, todo mundo já está familiarizado do que é o espírito de Jezabel. Eu quero prosseguir aquilo que eu não falei na semana passada e todo mundo conhece. O texto que nós lemos mostra para nós que o momento em que Jezabel ameaça Elias, por Elias ter desafiado os profetas de Baal no capítulo 18, e após esta ameaça, ou após a informação que diz o verso 1 do capítulo 19, mostra que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito. Quem está me ouvindo diz amém. Acabe é um informante para Jezabel. E quando Acabe informa, em primeiro lugar, o texto mostra para nós que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara os profetas à espada. Em primeiro lugar, o espírito de Jezabel, ele se mantém informado sobre os ministros e dos profetas de Deus. Quando nós olhamos e vemos que esse espírito, ele tem informação privilegiada. Eu repito, esse espírito, ele tem informações privilegiadas. Você já viu aquelas pessoas que ficam sabendo de tudo antes de qualquer pessoa? É o espírito de Jezabel. Eu fico pasmado, como diz lá no nosso interior, e já faz uma década que eu saí de lá e ainda lembro de muitas coisas, que muitas pessoas ficam informadas de coisas que ainda ninguém sabe, e eles vão ficando informados, é tanta informação. Você está sabendo? Eu não estou sabendo de nada, mas ele está sabendo de tudo. E é Jezabel. Jezabel não foi para o desafio do Carmelo. Jezabel é informada porque Acabe é informante. Acabe foi lubridiado por Jezabel. E a verdade é que a missão que o espírito de Jezabel tem dentro do reino das trevas, ela obriga a se manter informada. Ela mantém-se informada sobre os ministérios daqueles que levam a palavra de Deus, aqueles que confrontam o pecado. São as várias estratégias que esse espírito se utiliza para parar os homens de Deus, para parar as mulheres de Deus. E o texto mostra que esse espírito, ou Jezabel, como você quiser chamar, ele usa suas estratégias na obtenção destas informações privilegiadas. E olhando para esta verdade, pelo menos duas dessas situações nos diz respeito diretamente do nosso dia a dia, ou seja, das chamadas fofoca. Quem é que nunca ouviu uma fofoca? Nós chamamos isso de fofoca. Oh, glória. E a fofoca, às vezes a gente, no nosso dia a dia, sempre tem um fofoqueiro privilegiado. E eu sei que você conhece alguém que é da fofoca. Aqueles que gostam de levar informação, exemplo, vocês estão aqui no culto.
E aí eu falo alguma coisa aqui, você é fofoqueiro, e aí quem não veio no culto, você vai fofocar. O pastor falou que ele foi indireto. É o fofoqueiro. E privilegiado, por quê? O Acabe é o fofoqueiro privilegiado. Ele foi, diz para Jezabel: Elias matou todos os profetas, sobrou ninguém não. Aqueles que a gente subornou para eles fazer aquilo que a gente queria, estão mortos agora, a gente está lascado. E aí Jezabel automaticamente já vai usar disso para trazer ameaça ao homem de Deus. Aí ela começa dizendo: amanhã, diga para ele. Ela não tem coragem de ir, mas ela manda recado. E aí ela começa dizendo: fala para Elias que amanhã, assim me castiga os deuses e outro tanto, se amanhã, a esta mesma hora em que a fofoca chegou e aqui a mensagem está indo para você, me castiga os deuses e outro tanto, se a tua cabeça não estiver fora do seu corpo. Elias, amedrontado, com medo, foge, vai embora para o deserto. Sai agora num cenário ou do posicionamento que ele deveria estar, porque o pior que ele já tinha passado não foi a ameaça. O pior já tinha passado, que era o desafio de uma nação no Carmelo, ao desafio de um Deus pagão, da idolatria. Agora ele se sente ameaçado com uma fofoca que ele fez no seu nome, por aquilo que ele fez da parte de Deus. E é impressionante que é notável que quando eles, olhando para o livro de Daniel, nós vemos que um decreto foi feito, e agora a Bíblia diz que eles levantaram contra Daniel, fazendo um decreto, pedindo Dário fazer um decreto, que todo aquele que orasse a outro Deus, a não ser fazer um pedido a Dario, eles teriam que ser lançados na cova dos leões. E aí, só que Daniel tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, e o texto diz que Daniel não deixou de orar, ele continuou orando. E o texto diz que Daniel foi pego na lei do seu Deus, porque na lei dos homens nada tinha contra ele. E é lindo que fofocaram no nome de Daniel para Dário, e apesar de Dário amar Daniel, que Dário fez de tudo para livrar, mas a palavra de um rei não podia voltar atrás. E é o texto que diz que Dário estava na festa, saiu da festa e passou a noite em consagração, em oração em favor de Daniel. Mas voltando, Daniel estava fazendo a coisa certa, orando ao seu Deus. E agora os inimigos da oração, os inimigos do povo de Deus, agora levanta um decreto para prejudicar aquele que fazia a vontade de Deus. E se eu posso aqui profetizar, eu queria que você levantasse a mão direita. Eu quero declarar em nome de Jesus que nenhuma fofoca vai impedir de nós vivermos o milagre. Não, você não entendeu, vou repetir de novo. Nenhuma fofoca, nenhum invejoso vai nos impedir de viver o milagre de Deus. Podem fazer decretos, podem escrever cartas, podem se levantar contra nós, mas nada disso vai nos amedrontar. Esse espírito de Jezabel, ele não tem poder para nos amedrontar, porque nós estamos revestidos de graça. Não, ninguém entendeu. Esse espírito de Jezabel, ele não tem poder para nos amedrontar.
Ele não tem poder de nos ameaçar. Por quê? Porque nós estamos revestidos de graça. Você está revestido de graça. E nenhuma mentira do diabo vai parar a sua adoração e a tua fidelidade a Deus. E se tem alguém que crê comigo, pelo amor de Deus, faz alguma coisa. A verdade, como eu disse, que vivemos diariamente no nosso dia a dia as chamadas fofocas, que são os agentes infiltrados. Como eles não são onipotentes, eles se alimentam de informações que eles colhem das conversas inúteis e perniciosas. E sabe qual é o mal? Que o mal daqueles que provocam fofoca, a maioria são crentes. Outra forma comum é a infiltração desses agentes, que ele só pode atuar de forma humana dentro das congregações e da igreja de Jesus Cristo. A verdade é que a atuação do espírito de Jezabel, ela é surpreendente, ela é cruel em relação à igreja de Deus. Por quê? Porque quando nós olhamos para Apocalipse capítulo 2, verso 20, também nos implica, porque Deus não aceita que nós toleremos o espírito de Jezabel entre nós. Vou repetir de novo. Isso nos implica porque Deus não aceita que toleremos o espírito de Jezabel entre nós. Ele olha para a igreja e diz assim: mas tenho porém contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz profetiza. Ela foi infiltrada aí. Ela é denominada como profetisa. Você já viu aquela pessoa da igreja que é a maior oradora de revelação, que se diz a tal profetisa? Se alguém se levantar para profetizar, ela bate no peito e diz: eu sou a profetisa aqui. Eu acho que você já viu alguém em algum lugar assim. Deus só fala com aquela pessoa. Alguém já viu alguém assim? Eu já cansei de ver. E alguns eu já mandei calar a boca. A pessoa às vezes não tem o compromisso de vir aqui. Lá vai andando na rua e chegou na igreja, tem uma revelação, me dá o microfone que eu preciso falar. Você já viu alguém assim? Que precisa de holofotes para ser usado por Deus. Aí é aqui, o espírito de Jezabel. Deus estava dizendo: não tolera, eu sou contra vocês, porque você está tolerando essa profetisa diabólica aí dentro. Posso dizer uma coisa para vocês? E não estou preocupado se eu vou desenvolver bem a mensagem. Eu quero que você entenda: não aceite nenhuma revelação, nenhuma profecia de quem não tem evidência de transformação. Vou repetir de novo, que eles não entenderam não, irmã Jaqueline. Não aceite nenhuma visão, vou mudar, nenhuma revelação, nenhuma palavra. Não aceite pegar o microfone. Não aceite sentar no grupo das irmãs. Não aceite sentar no jovem. Não aceite sentar no grupo do diaconato e presbitério.
Não aceite sentar nessas cadeiras. Não aceite entrar pela porta. Nenhuma profetisa e nenhum profeta que não tem evidência de transformação. Eu tenho uma palavra de Deus. Me mostra a evidência que Deus é na sua vida. Eu tenho uma revelação para as irmãs. Me mostra a evidência de Deus na sua vida. Eu sei que não vai tirar a glória a Deus, mas vamos lá. Tenho, porém, contra ti que toleras a mulher Jezabel, que se diz, ela não é, ela se diz, ela se passa por profetiza. E pra gente, para ser profeta, basta fazer assim, ó. É profeta. Ela se diz, é a irmã do manto, ó. Ela se diz, está infiltrada. Ei, nem tudo que pula quer dizer no espírito. Nem tudo que prega quer dizer que é do espírito. Nem todo mundo que roda, pega fogo e relampeia é de Deus, porque nos carnavais pula, salta também. Ela se diz, ela não é. Ela se diz, ela se passa, porque ela veste uma capa de profeta, mas por dentro é uma lobinha. É ovelhinha por fora. Eu sou profeta, ó, sou de oração. Ixi. Eu dou lugar, ó. Mexe comigo não, que eu dou lugar, hein? Ela se diz, ela não é, ela se diz. Não é as pessoas que dizem, ela é profeta. É ela que diz, eu sou profetisa. É o texto, gente. Não sou eu, não. Está no texto? Apocalipse capítulo 2, verso 20, por favor. Ela se diz. Está lá, tá vendo? Aqui, ó. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas ou tolera a mesma coisa. Deixa e tolera a mesma coisa. A mulher que se diz, a mulher que se diz, a mulher que se diz. Quem diz? Quem é que diz? É ela que se auto-intitula dizendo profetisa. Quem é? Não precisa dizer nada. Quem é discernido. Quem é não precisa dizer, não, ela é mulher de Deus. Mulher de Deus se conhece pela forma de andar, pela forma de viver, pela vida de comunhão e de intimidade no secreto. Chegou, alguém já fala, o Espírito testifica, é de Deus. Se não é de Deus, a gente já sabe logo. A mulher que se diz profetiza, ensine e engana. Ensina, aí não dá, né? Ensina e engana. Tá, ela se diz, é mentira o que ela está dizendo. Então o que ela está ensinando é o quê? É mentira, é engano. A profecia dela é engano, é mentira. A pregação dela é engano, é mentira. Porque se a minha vida não condiz com o que eu prego, eu sou mentiroso. Eu sei que não vai tirar a glória a Deus, mas vamos lá. Deixa eu ir para o verso 2, né, irmão? Porque senão eu fico só no primeiro. E aí nós vamos ficar mais 3 meses aqui. Só de tópico, eu estou em tópico. Mas vamos lá. Ou seja, a atuação desse demônio, ele ocorre no meio da igreja de Jesus Cristo, mas também é um espírito terrível,
por sua audácia e atrevimento ou alto, ele atua, ele é um ator contra a obra de Deus. E esse espírito, ele não gosta que ninguém mais seja profeta, porque ele sozinho quer ser profeta. Vamos embora para o 2. Verso 2 do capítulo 19 de Reis. Quem está comigo aí diz amém. Segundo, quando Jezabel soube que Elias havia matado os profetas, o texto diz: então Jezabel mandou um mensageiro a dizer-lhe: assim me faça os deuses e outro tanto, se amanhã a estas horas eu não fizer a tua vida como a um deles. Olha para mim. A atuação desse espírito, ele atua por meio de ameaças aos profetas de Deus. A ameaça é uma das armas prediletas dos demônios ou do espírito de Jezabel. Por quê? Porque ele tenta intimidar os filhos de Deus. E a verdade, o que tem de crentes intimidados por esse espírito não está escrito. Eu não sei se é eu, mas eu estou sentindo o povo muito quieto. Eu não sei se você está aí ou é eu que estou no culto sozinho. Esse espírito é um espírito de ameaça. Alguém aqui já foi ameaçado de alguma forma por fazer a obra de Deus? É o espírito de Jezabel que quer calar a sua voz, porque ele não quer atuação profética na casa de Deus. Então ele tem que ameaçar para parar o profético. Mas de novo, levanta a mão. Jezabel não vai parar o profético dentro das igrejas. Para que o avivamento venha sobre a igreja, é necessário voltar para o ato profético. Eu quero declarar, e eu esses dias tenho crido demais, que Deus trará um genuíno e poderoso mover sobre as suas igrejas na terra. Mas para isso é necessário os profetas não se sentirem intimidados por ameaças. Se falar isso, não tem agenda. Se falar isso, não prega aqui. Que não pregue, mas eu vou falar. Dê liberdade ao Espírito Santo para falar. Dê liberdade ao Espírito Santo para falar. Talvez eu estou pregando para alguém que já sofreu ameaças de pessoas dentro da igreja. Não gasta adorar desse jeito, não gasta cantar desse jeito, não gasta pular desse jeito. Mas em nome de Jesus Cristo, eu em nome de Jesus e debaixo da autoridade que me foi dada nesta noite, eu declaro que todo espírito de ameaça está sendo dissipado agora, e a graça de Deus te envolverá, porque a glória de Deus vai tomar conta da tua alma. Não se cale por causa de ameaças. A ameaça, ela pode vir de crentes e não crentes. Ela pode vir de membros de outras congregações, e até membros da nossa própria congregação nos ameaçam. E a verdade é que as ameaças acontecem
de vários níveis e conotações, mas tem o seu objetivo básico de desviar os líderes da vontade de Deus. E aí é assustador isso aqui. Irmão, não está escrito o que é de líderes que deixou de viver a vontade de Deus por causa de ameaças. Ó, escute, eu falo, você fica caladinho, tá? Falar eu falo. Você só ouve da glória, confirmando a mensagem. A verdade é que muitos líderes saíram da vontade de Deus por causa de uma ameaça. Eu construí esta igreja e aqui, se não fechar comigo, não fica aqui. Não fica, quero ver. Eu sou o maior dizimista e se pregar contra adultério, eu para de dar o dízimo e conserta a vida. Um dia uma pessoa disse para um pastor, e chegou até mim, né? Lógico. E disse: olha, a gente construiu esta igreja e todo pastor que entra aqui tem que fechar com a gente. Se não fechar, a gente quebra, a gente derruba, a gente bate, a gente faz o que quiser, porque aqui quem manda é a gente. Ah, se fosse eu, irmão, dava uma peia. Primeiro, a igreja, o templo pode ser construído por você, mas a igreja tem dono. Não, você não entendeu não. O templo, as paredes, o teto, a laje, as lâmpadas foram postas por você, mas a igreja tem dono. Quem manda na igreja é Jesus. Quem fala na igreja é Jesus. Quem direciona a igreja é Jesus. E a gente não vai deixar de falar a verdade porque alguém levantou. Que cale, meu amigo, que se vaza se não gostar. Mas a igreja continua sendo igreja. Pastores, em nome de Jesus, não se sinta ameaçado por esse espírito que te confronta. Não pode falar isso não, pastor. Não pode não, o povinho aqui é sensível. Coitadinho, gente. Se é menino, bebe leite, meu filho. Amadurece, meu filho. Nós somos maduros o suficiente para discernir quem é menino e quem é demônio. Vou dizer de novo. Nós somos maduros o suficiente para discernir quem é menino e quem é demônio. Menino picaçou, você dá umas palmadinhas e conserta. Demônio, sai em nome de Jesus. Menino chorou, você dá leite na boca dele e acaba. Demônio falou, cala a boca e vaza. Mas a gente não pode ficar alisando a cabeça de demônio dentro da igreja. Os demônios hoje entram dentro da igreja, profetiza, fala em língua, entrega a revelação e a gente. Eita, meu irmão, vaso usado, hein? Olha o vaso, está cheio. Cheio de engano. Crentes, acorde.
igreja de Jesus, acorda. Não se sinta ameaçado, pastores, líderes que me ouvem vão me escutar depois. Terceiro, verso de número 3 do capítulo 19. E quando ele viu isto, ou quando ele ouviu isto, ele se levantou-se para escapar com vida. E aqui eu vou dizer algo que me veio agora. É melhor morrer com Deus no lugar que Deus te colocou do que viver longe do propósito por causa de uma ameaça. Não me entenderam? Eu vou repetir pela segunda vez. É melhor estar morto com Deus no lugar do propósito do que vivo longe do propósito. Tem muita gente que está escapando para escapar com vida, para viver longe de Deus. Elias estava no propósito, mas foi ameaçado. O demônio, o espírito de Jezabel, tenta amedrontar os profetas, e foi o que fez com Elias. O cara estava tão cheio de desafiar uma nação inteira. 850 profetas morreram na espada naquele dia. E agora, por causa de uma ameaça, ele disse: eu vou sair do lugar do propósito, eu vou escapar com a minha vida, porque eu não quero morrer. Eu prefiro morrer com Deus do que estar sem Deus, longe do propósito, para tentar escapar pela minha vida. Continua sendo perseguido e ameaçado no propósito. Irmão, quantas vezes na minha vida eu já quis parar de pregar do jeito que Deus quer me usar, por causa de gente. Quantas noites eu passei mal, quantas lágrimas eu já derramei, falando: Deus, eu não quero pregar do jeito que o Senhor me usa mais, batendo. Eu não quero mais, porque o povo fala que é indireta, o povo fala tudo. Quantas noites eu perdi, mas decidi permanecer no propósito. Não se sinta ameaçado por homens e nem por ninguém. Não saia do lugar que Deus te colocou. Não saia da liderança. Não saia do lugar que Deus te colocou. Permanece lá. Permanece aonde Deus te colocou. Não perca o foco. O espírito de Jezabel, ele comanda o espírito de medo. E por ele comandar o espírito de medo, que é um demônio que age nas emoções, no sentimento das pessoas. Como? Influenciando-as para sentir medo. É o que o demônio acabou de fazer com Elias. O cara estava tão cheio de Deus que agora, com uma palavra do demônio da Jezabel, o medo tomou conta dele. Nós temos que ter muito cuidado, que sempre depois de Deus, através de nós, realizar grandes coisas, depois que nós saímos do altar, nós estamos vulneráveis. Não, você não entendeu. Deus pode fazer espetáculo no culto, irmão. Milagres, paralíticos, cego ver, o coxo andar, o mudo falar. Depois que você desce, você está vulnerável ao ataque. É o que aconteceu com Elias. O cabo acabou de descer. Rapaz, que negócio, o fogo desceu mesmo.
sempre que você realizar algo para Deus, nunca esqueça de esconder debaixo do esconderijo dele, porque os ataques virão de todos os lados para te atingir. Mas eu declaro: permanece guardado, permanece na posição, permanece no lugar que você não deveria ter saído. Pastor, mas mesmo eu estando com Deus, os ataques vêm, mas é você que define se você continua ou se você sai. O problema não é a ameaça, o problema é sair do propósito. Ele saiu do propósito. Não saia do propósito por causa de ameaças, porque você sentiu medo. É normal sentir medo de ameaça, mas o problema é sair do lugar que Deus te plantou. Não saia, não saia. Não saia porque gente tem te amedrontado. Não saia porque os demônios têm aproveitado da fragilidade das suas emoções, dos seus sentimentos. Permanece. O medo aqui nesse caso, ele é negativo. No caso de Elias, porque o medo faz o homem de Deus perder a visão da realidade. Elias perdeu a visão da realidade. Gente, olha para trás o que aconteceu ontem, gente. Uma oração. Manifesta-te hoje, mostra que o Senhor é Deus. Aí ele esqueceu do que aconteceu ontem. Nunca esqueça daquilo que você já viveu ontem por causa de uma ameaça. Não perca a noção da realidade. Primeiro, não perca a noção, porque você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. O espírito de Jezabel não vai nos derrotar, porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quem pode levantar a mão? Coloca no ombro da pessoa que está do teu lado e diga para ele: não saia do lugar que Deus te plantou por causa de ameaças, porque você já é mais. Você é mais, é mais, é mais. É mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não saia da posição. Permanece. Quarto, verso de número 4 e 5. E ele foi ao deserto, caminho de um dia, e veio e assentou-se debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que então um anjo o tocou e disse: levanta-te e come. Tá. Quarto, o espírito de Jezabel, ele tenta deprimir os profetas de Deus. Elias estava deprimido por causa de uma palavra de ameaça: amanhã tua cabeça está na bandeja.
Olha para mim. Elias pediu para Deus em seu ânimo o quê? A morte. O que que Deus mandou para Elias no seu ânimo? Pão e água. Ele perdeu a visão da realidade. Deus está dizendo: Elias, toma pão e água. Elias, é só uma ameaça. Elias, você quer morrer? É só não fugir. Come, bebe. Comeu, bebeu e de novo leva um pão e água para ele, e o pão cozido na brasa. Irmão, o pão poderia ser cozido em qualquer outra coisa. Será que não te fala alguma coisa? O pão é cozido na brasa. Elias, o que é que você viveu ontem? Brasa. A lenha queimou, o altar queimou, só brasa. Elias, o que você precisa é estar na brasa, ó. Você perdeu a visão da realidade. Eu tenho que te lembrar que esse pão que você lá vai comer é feito na brasa. Ah, Jesus da glória. Tem muitos crentes nessa atualidade que perdeu a visão da realidade, mas hoje Jeová está te dando pão cozido na brasa, 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 na brasa. Por quê? Porque somente aqueles que já viveu a experiência da brasa entenderá. O pão é cozido na brasa. Só que ele comeu, deitou de novo e dormiu. E o anjo veio segunda vez com outro pão cozido na... Rapaz, até quando você vai ficar intimidado, rapaz? Você é da brasa. Quem é da brasa não se intimida com a fofoca. Ei, vou provar. Me dá um copo, por favor, aí, Eliseu, e põe um pouco de água nele para mim, fazendo um favor. Sobe aqui. Segura o copo. Pegaram João, lançaram dentro do tacho de azeite quente. Tá, olha para mim. João é o caba que pinga óleo. Se eu botar o dedo aqui, vai pingar o quê? Tá. Se eu botar o dedo, vai pingar o quê? Água. Tá. Pegaram o João, enfiaram ele dentro do tacho de azeite assim, ó. Pegaram ele, jogou dentro do azeite quente. João saiu lá de dentro pingando o quê? Óleo quente. O que Deus estava dizendo: quem anda no óleo, se joga no óleo quente, não faz efeito não. Porque o óleo de fora não faz efeito dentro, porque de dentro para fora ele já pinga azeite, e o que está dentro dele é quente. Só vai aquecer a temperatura de quente fora e quente frio. Do lado de dentro tem quente, então do lado de fora não queima, porque está frio, porque o de dentro queima mais. E lá vai João pingando azeite, pingando azeite, pingando azeite. Ah, ninguém pegou não, eles não entenderam. Obrigado. É o que Deus está dizendo para Elias. Elias, o pão é na brasa. Não me entendeu? Elias,
Você é o profeta do Carmelo. Você é o profeta que ora e fogo desce. O pão, Elias, é na brasa. Elias, come o pão da brasa que a visão volta. Elias, come o pão da brasa que a ameaça cai. Elias, come o pão da brasa e volta marchando. Bota o dedo na cara de Jezabel e fala: cala a boca, Jezabel, você vai cair. Quantos querem comer o pão na brasa de Deus? Então marcha na cabeça do diabo, meu irmão. Deixa eu terminar aqui para nós orar. Terminar o 4, porque não vai dar. Ainda tem mais uns 15 para baixo ainda. O texto diz: e deitando-se debaixo do zimbro, dormiu. E o anjo o tocou e disse: levanta e come. O espírito de Jezabel, ele tenta deprimir os profetas, ou seja, a depressão, ela pode ser entendida como uma tristeza profunda, que é acompanhada de desânimo total. Já viu alguém assim, desanimado? E hoje, na nossa atualidade, não estou animado para orar, não. Estou animado para ir na igreja hoje, não. Levanta a mão. Não estou animado para levantar a mão também, não. Vamos jejumar. Não estou animado para jejumar também, não. Vamos para o ciclo da... Não, hoje não estou animado. Hoje eu estou deprimido. Hoje não estou sentindo bem. Estou meio deprimido assim, cabisbaixo. Estou com autoestima baixa. A pessoa sente-se deprimida. Ela sente emocionalmente sufocada. Não vou ficar nos jovens que estão me sufocando, não. Não vou ir não, porque essa igreja me sufoca. Não é a igreja, não. Chama-se espírito de Jezabel. E aí essa pessoa que se sente deprimida e totalmente, emocionalmente sufocada, ela chega a um estado de desânimo tão grande que ela perde qualquer perspectiva pela vida. Cansei de viver, eu quero morrer. Vou pular daqui desse prédio, dessa ponte, vou botar uma corda no pescoço. Elias chegou nesse estado que ele pediu no seu ânimo a sua própria morte. A verdade é que uma pessoa, um líder, que ele perde que ele é ameaçado e ele chega nesse estado, assim ele perde a sua utilidade no reino de Deus. Uma pessoa que chega nesse estado total de depressão, ele perde a utilidade. Pode ser o maior homem de Deus. Se está mal emocionalmente, está doente espiritualmente, ele não pode pregar. Eu posso pregar enquanto o meu corpo estiver doente, mas quando a minha alma estiver doente, eu não posso pregar. Eu preciso ser tratado. Tem gente assim dentro da igreja, continua cantando doente espiritualmente, depressivo espiritualmente. E quando uma pessoa perde, ou chega melhor nesse estágio, ele perde a sua utilidade.
mas tem uma palavra de Deus para a sua vida. Neemias capítulo 8, verso 10. A alegria do Senhor é a nossa força. Fica de pé, semana que vem eu continuo o quinto. O espírito de Jezabel comanda os espíritos que produzem depressão, com o objetivo de tirar a alegria do povo de Deus. Lembra de Davi, quando ele estava depressivo por causa do adultério? Ele diz: dai-me a alegria da tua salvação. Quantos que perderam a alegria da salvação? Fica de pé, por favor. De pé, por favor. Esse espírito não vai parar a igreja de Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Por uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. E ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei,
todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, 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 todavia me alegrarei. Oh, glória! Oh, Espírito de Deus, deixa Ele mover na tua vida. Vai declarando. Alabará-se, andarabacalamarai. Oh, meu Deus, vai recebendo a graça dEle, vai recebendo o poder dEle. Alama-naga-se, andalabará-se, alabarai, camai. Vai recebendo a glória dEle. Fazer o que nenhum homem fez em fazer, Desça! o que a história nunca viu vem cumprir, o descrito em Joel. Aviva-nos, 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 Senhor.
Eu sei que um ambiente de adoração é a tua morada. E eu sei que o coração quebrantado, o Senhor se agrada. Então eu vou clamar, então eu vou cantar, eu vou adorar, até que o Senhor enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar, oh, enche esse lugar, Enche este lugar, Senhor. Encha este lugar com a tua glória, Jesus. Eu sei que há um som que anuncia a tua chegada, Deus. O ambiente muda quando chega a tua presença. E assim como fez com Moisés, revela-se pra mim. E assim como fez com Moisés, revela-se pra mim. Se movimente em minha direção, se movimente em minha direção, se movimente em minha direção. Receba a presença dele. Se movimente em minha direção, se movimente em minha direção, se movimente em minha direção. Então eu vou clamar, então eu vou cantar, eu vou adorar, até que o Senhor enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Então eu vou clamar, então eu vou cantar, eu vou adorar, até que o Senhor enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Então eu vou cantar, então eu vou adorar, até que o Senhor enche esse lugar, enche esse lugar, enche esse lugar. Então eu vou clamar, então eu vou cantar, eu
Levantem as suas mãos aos céus. Levantem as suas mãos aos céus. E dê o melhor glória que você pode dar. Levantem as suas mãos e adorem. Glorifica, glorifica. Pode exaltar a Jesus. Deus abençoe a todos.